Bom dia, eu me chamo Jefferson Antônio Hipólito. Eu sou, eu sou aluno do curso de Educação Física na FCT Unesp e, e eu vim falar um pouquinho sobre o sistema digestivo. Esse vídeo é referente às práticas curriculares da matéria de Anatomia Humana e eu vim falar um pouquinho sobre sistema digestivo. Eu preparei uma apresentaçãozinha de slide que eu vou começar a apresentar agora. Só um minutinho que tá dando uma travadinha. Aí. Tá. Então, como eu disse, eu vim falar sobre o sistema digestório e microbiota intestinal, desculpa. O meu tema é sistema digestório, mas eu quis falar um pouquinho também sobre a microbiota intestinal, tá? Então, como eu falei, meu nome é Jefferson, eu sou acadêmico do curso de Educação Física, né? Hoje eu vou apresentar uma aula da disciplina Práticas Curriculares de Anatomia Humana, abordando o sistema digestório, incluindo alguns aspectos da microbiota intestinal. Vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a estrutura do sistema digestório, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho da função geral desse sistema, né? O sistema digestório, ele tem como função principal a digestão e a absorção de nutrientes, né? E a eliminação também de resíduos. Então, o sistema digestório tem essas três principais funções: a digestão, a absorção e a eliminação de nutrientes. Deixa eu só dar uma confirmadinha se está gravando. Sim, sim. Vamos lá, então. Essas são as três principais funções, né? Vamos começar a explicar um pouquinho das estruturas. Por aqui eu não consigo mudar. Vamos lá. Então, como eu falei, né, ele tem essas três principais funções. É um sistema essencial para a saúde, né, pela quebra de alimentos, a absorção de nutrientes e a eliminação de resíduos. Órgãos principais do tubo digestório. Para falar um pouquinho da estrutura do sistema digestório, a gente dá uma separada em órgãos do tubo digestórios e outros órgãos. O tubo digestório é composto por vários órgãos, né? Então tem a boca, tem a faringe, o esôfago, o estômago e o intestino delgado, tá? Vou falar um pouquinho de cada um aí, bem brevemente, tá? Então, a boca, ela tem um papel muito importante nesse sistema, né? Porque junto com os dentes, com a língua, ela já vai pré-manipular, né? Esse alimento que a gente está que a gente está comendo, né? No caso. Então, os dentes, a língua vai ter um papel muito importante nessa trituração inicial do alimento, tá? A saliva, ela também tem um papel muito importante, a saliva e a língua, porque a saliva ela libera algumas enzimas que já vão facilitar
a absorção desse alimento, né? E também uma hidratação, né, desse alimento para que ele possa descer pelo esôfago um pouco mais tranquilo. Então, a boca, a língua e a saliva vai ter um papel muito importante nesse processo, né, de digestão. Logo depois a gente encontra a faringe e o esôfago, né, que, resumidamente, a faringe tem outras funções, mas o esôfago, ele vai ter a função de empurrar, né, esse alimento até o estômago. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a função de cada um, né? Mas o esôfago, ele vai empurrar esse alimento até o estômago, né? E aí, o estômago, lembrando que ele é um músculo, né? Ele é um músculo, e o estômago, ele vai ter um papel bem importante, porque ele vai misturar e quebrar esse alimento, né, dentro do estômago, e também dentro do estômago a gente encontra vários sucos digestivos, né, que exercem um papel muito importante na absorção do alimento, né. Então, os principais órgãos do tubo digestório são tá? Lembrando que o intestino delgado, ele vai ser dividido em duodeno, jejuno e o íleo. O intestino grosso inclui o seco, o cólon, o reto e o ânus, que depois também eu vou falar um pouquinho deles, tá? No resumo, esses são os principais órgãos. Depois eu vou falar um pouquinho mais da função, principalmente dos intestinos, tá? Mas no resumo, esses são os principais órgãos. Órgãos e anexos e suas funções. Tirando os órgãos principais, né, do sistema digestório, ele também tem alguns órgãos que a gente chama de anexos, né? Ou órgãos acessórios, enfim. Os órgãos anexos, como o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, eles são essenciais também para essa função digestiva, né? O fígado, ele é responsável pela produção da bile, perdão. O fígado, a vesícula biliar armazena a bile, né? É verdade, o fígado produz a bile, né? A bile, ela é muito importante na parte da metabolização de gorduras, líquido também, né? Ela é muito importante nessa função. O pâncreas, vou falar um pouquinho do pâncreas agora. O pâncreas, ele é bem importante também, né? O pâncreas em si, ele produz insulina, enfim, ele tem outras funções, mas no sistema digestório, ele vai ter uma função um pouquinho diferente do que a normal dele, né? No sistema digestório, ele produz o sucro pancreático, que vai ser muito importante também para todo esse processo digestivo, tá? Então, o suco pancreático é bem importante e o pâncreas vai ter essa função. Eu falei do pâncreas, do fígado, da bile, né? Vamos passar um pouquinho. Tá. Antes de eu falar da microbiota, eu queria voltar um pouquinho aqui nos principais órgãos do sistema digestivo, tá? Eu quero falar um pouquinho do intestino delgado e do intestino grosso também, tá? O intestino delgado é onde acontece a maior parte da absorção dos nutrientes, tá?
Ele tem 3 partes, como eu já falei, o duodeno, o jejuno e o íleo, tá? E o intestino delgado ele vai ser muito importante nessa função de absorção de nutrientes, enfim, no resumo é isso. O intestino grosso ele vai fazer a absorção final, então ele vai ser o último órgão do sistema de absorção, né? Ele é composto por 4 estruturas: seco, cólon, reto e ânus. Isso. Então, esse intestino também é responsável pela eliminação, né, dos resíduos alimentares. No resumo, os dois intestinos têm essas principais funções, né, a absorção, o delgado é a absorção de nutrientes, deixa eu só confirmar se está tudo certo. Tudo certo. Então, o delgado tem essa função que eu falei, né, que é a absorção inicial de nutrientes, ele é responsável pela maior absorção. O grosso, ele já é responsável pela absorção final, ele vai absorver coisas mais líquidas, né, e ele também é responsável pela eliminação. Acho que no resumo é isso, pelas estruturas. Órgãos e anexos a gente já passou. Microbiota intestinal e suas funções. A microbiota intestinal ela reside principalmente no intestino grosso, tá? Ela vai ter papel muito importante na fermentação dos alimentos, na produção de vitaminas e defesa de patógenos. A microbiota ela é muito importante na absorção intestinal. Vou falar um pouquinho mais sobre isso agora. Então ela fica espalhada, são milhares de enzimas espalhadas aqui, né, pelo intestino. E eu vou falar um pouquinho mais sobre elas agora. Aliás, eu falei milhares, mas são trilhões, né? Trilhões de micro-organismos que habitam o trago intestinal e desempenham um papel fundamental na função intestinal humana, né? Ela vai regular o sistema imunológico e vai contribuir para a defesa de patógenos, como além de auxiliar na digestão de fibras, a microbiota também contribui pela produção de vitaminas essenciais, e é aqui que a gente fala da questão que eu acabei de levantar, né? Como ela vai produzir essas vitaminas essenciais, que é a vitamina K, B, entre outras também, que são importantes para várias funções corporais. Então, é muito importante que a quantidade e o equilíbrio, né, dessa enzima se mantenha estável no corpo, né, até para a própria imunidade, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Uma composição saudável, isso é muito importante. É importante a alta diversidade bacteriana, tá? Com predomínio de grupos bacteroides e firmicutes. Por que vai ser importante isso? Ela vai se manter saudável quando tiver esse equilíbrio, né? Essa diversidade bacteriana, e é importante que se mantenha esse equilíbrio, porque se não tiver, a gente vai ver que vai afetar diretamente na produção dela, né? Tá. Eu vou falar um pouquinho da dibiose e depois eu volto, tá? A dibiose é o desequilíbrio na microbiota intestinal, né? Então é exatamente o que eu acabei de falar. Quando esse sistema ele não tem variedades bacteriana, ele tem um desequilíbrio, né, nesses níveis de bactéria, provoca a dibiose, né? Que é nada mais, nada menos que um desequilíbrio nessa estrutura, né, nesse organismo que fica no nosso intestino. Que pode desencadear? Vou falar um pouquinho depois do que pode desencadear, na verdade.
eu vou falar um pouquinho do que causa, né? Uma dieta inadequada, ausência de exercício físico, estresse e o uso excessivo de antibióticos. Por que o uso excessivo de antibiótico? O antibiótico, ele mata qualquer tipo de bactéria, né? Inclusive as boas. Então, toda vez que a gente faz o uso de antibiótico, muitas dessas bactérias morrem, e é necessário um tempo até que volte um equilíbrio, tá? Então, o uso prolongado de antibióticos vai afetar, pode causar desbiose, sim, desbiose. E é muito importante que a gente se atente a esse fato, tá? O antibiótico, ele mata a bactéria, o sistema digestivo é formado por milhares, trilhões de bactérias e afeta diretamente nessa função, nessa estrutura, tá? O uso de antibiótico. Impacto da obesidade na microbiota. É mais ou menos o que a gente acabou de falar, né? A obesidade também vai reduzir a diversidade bacteriana no intestino, né? Essa alteração relaciona ao aumento de firmicutes, que em detrimento de outras, o que pode intensificar o processo inflamatório do metabolismo. Isso é algo que a gente ouve bastante quando a pessoa está acima do peso, ela tende a ficar bem inflamada. Exatamente por isso, há um desequilíbrio há um desequilíbrio relacionado ao aumento de número de firmicutes e aí vai prejudicar Perdão, esqueci a palavra. Vai prejudicar. Perdão, esqueci. Vamos lá. Intestino permeável e inflamação sistêmica. O aumento da permeabilidade intestinal, muitas vezes referindo ao intestino permeável, permite substâncias indesejadas na corrente sanguínea, levando a uma resposta inflamatória sistêmica. Isso não apenas afeta a saúde intestinal, mas também pode contribuir para doenças metabólicas autoimunes, como diabetes, né? E entre outras milhares aí doenças causadas por esse motivo, né? Então, no resumo, é muito importante que haja um equilíbrio bacteriano para que essa absorção seja seleta, né, e correta, e para que caia na corrente sanguínea as enzimas e os componentes que a gente deseja, né? Aliás, que a gente ingere, né? Boa. Agora eu vou falar um pouquinho do papel do exercício físico em cada uma dessas funções aí que a gente acabou de falar, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho da relação do exercício físico com a microbiota, na verdade, né? O exercício físico tem um impacto positivo na microbiota intestinal, promovendo um aumento da diversidade microbiana, o que é essencial para a saúde intestinal robusta. Por que o exercício físico vai afetar diretamente nisso? O exercício físico ele tem várias funções comprovadas, né, de melhoras e tudo mais. Uma delas é no sistema digestivo, né? Toda vez que a gente submete nosso corpo a algum tipo de atividade, a gente tem um gasto, isso gera uma demanda calórica, o que vai fazer que o sistema digestivo esteja sempre circulando, né, alimentos e favorecendo a absorção, o que é muito importante para a saúde do intestino, né? Não é legal longas horas de jejum, manter manter o estômago por muitas horas vazias, né? Tudo isso a longo prazo afeta a saúde microbiana e o controle, né? O ajuste, né?
até nessa produção dessas bactérias, né? Diminui a inflamação, né? Essa parte é até um pouco clichê, mas toda vez que a gente reduz a gordura corporal, isso diminui a inflamação, acelera o metabolismo, né? Aumenta o fortalece o sistema imunológico, né? Na verdade, então a prática regular de exercício diminui a inflamação no corpo, contribui para a prevenção de doenças crônicas e melhora a saúde no geral. Eu acabei de falar. Um minutinho. Aí. Aumento da produção de AGCC. O exercício físico aumenta a produção de ácido gráfico de cadeia curta, que são benéficos para a saúde intestinal e o metabolismo, para a saúde intestinal e metabolismos ativos. É exatamente o que eu acabei de falar, né? O ácido gráfico de cadeia curta vai ser muito importante nisso tudo que eu acabei de falar. Melhora a sensibilidade à insulina, isso é bem importante. Atividade física melhora a sensibilidade à insulina, reduzindo o risco de diabetes tipo 2 e contribuindo para o metabolismo saudável, né? Muito relacionado também à alimentação, a diabetes tipo 2, né? O exercício físico e até a própria alimentação, né? Vai ser muito importante para prevenir esse tipo de doença. Por quê? Como eu falei, pelo gasto, né, giro alimentar, toda vez que a gente se mantém ativo, tem gasto calórico, aumenta a frequência cardíaca, todo, todo esse processo do exercício físico, né, ele facilita, né, ajuda. Por quê? Primeiro que quando a gente tem o aumento da frequência cardíaca, também tem o aumento da pressão arterial, então isso vai fazer com que aumente o transporte sanguíneo, né, de nutrientes, transporte de insulina e tudo mais, né. O sujeito sedentário, ele tem um transporte um pouco mais lento, uma absorção um pouco mais lenta, devido à demanda mesmo de estímulo, né? Quando não se tem um estímulo, o corpo tende a se acostumar com isso. Quando tem bastante estímulo, a mesma coisa. Então, a atividade física vai ser benéfica nisso, né? E também vai ser benéfica no sentido no sentido digestivo, até pela capacidade de inserção, né, de nutrientes e capacidade digestiva. Então, por exemplo, um indivíduo que pratica atividade física, ele tem um gasto calórico um pouco mais alto, ele também vai ter uma demanda alimentar um pouco mais alta, né? O que vai favorecer ele a absorver mais nutrientes, né? Já que vai ter mais alimentos circulando pelo corpo dele, então, consequentemente, ele também vai ter mais nutrientes, né? Reduz a gordura corporal, né? Isso também é clichê. Diminui a permeabilidade intestinal, isso aqui é importante também. A prática de atividade física diminui a permeabilidade intestinal, ajudando a manter a integridade da barreira intestinal e prevenindo doenças. É exatamente o que eu acabei de falar, né? O indivíduo ativo, ele vai manter essa permeabilidade intestinal mais alta, né? Justamente por tudo que eu falei. Aumento da frequência, aumento da pressão arterial, maior transporte de nutrientes, tudo isso unido, né? Diminui a permeabilidade intestinal, o que vai prevenir, né, de várias doenças aí crônicas de cunho sanguíneo, né?
Aqui um pouquinho de tipo de exercícios eficazes, né? Então, inclui caminhadas moderadas, corridas leves, treinamento de força, treinamento intervalado leve, todos os benefícios significativos. No resumo, qualquer atividade física, desde a curta da longa, vai ser benéfico, tá? É importante sempre consultar um profissional da área, né? E sempre levar em conta também a sua saúde, né, pessoal, como você se encontra naquele momento, quais são suas capacidades, né, bem importante. Efeitos anatômicos e fisiológicos. Esse também é clichê, né? Enfim, exercício promove o aumento do fluxo sanguíneo para as vísceras, melhorando a mortalidade intestinal, e regulamento do sistema nervoso entérico. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos artigos que eu usei, né, para poder estruturar o meu trabalho. Então, eu peguei 3 principais artigos aí, né? Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Um minutinho. Eu tirei os 3 artigos da plataforma do PubMed, né? Eu tentei procurar artigos um pouco mais recentes e eu achei do ano de 2024, tá? Os 3. Então, achei esse primeiro que é meta-análise, que mostra que o exercício altera a estrutura da microbiota intestinal em indivíduos com sobrepeso, obesidade, sugerindo que a atividade física pode modular positivamente a microbiota. Esse artigo foi feito em 2024. Ele demonstra isso, né? Que a prática de exercício físico tem impacto positivo na microbiota intestinal, aumentando a diversidade bacteriana e benéficas e reduzindo a inflamação do trato digestivo. É tudo aquilo que eu falei lá no começo, né? Quando eu fui falar sobre a microbiota. Esse foi o primeiro artigo que eu peguei. O segundo artigo. O segundo artigo demonstrou que o exercício físico aumenta a diversidade microbiana em pessoas com obesidade T2D, indica que o exercício melhora a riqueza da microbiota. Também é bem parecido com o que eu falei, né? Então ela vai. Esse artigo também foi tirado do PubMed de 2024. Eu vou deixar depois o nome e o autor de todos, tá? Aqui. É que tá em inglês, mas exercícios modulation of microbiana de indivíduos obesos. O título, né, do artigo, então vai ser que o exercício físico aumentou a diversidade microbiana em pessoas com obesidades T2D. É isso. Esse é o segundo artigo que eu peguei. O terceiro artigo que eu usei também como base, né, para o trabalho, estudo de intervenção com crianças obesas de 12 semanas de treinos de força mais resistência, modificaram a microbiota intestinal, diminuíram a proteobactéria, aumentaram gêneros associados à microbiota saudável, exemplo como a Roseburia, e reduziram marcantes inflamáticos. Esse artigo é de 2019, também foi tirado do PubMed. É isso, esses foram os 3 principais artigos que eu usei, né, para poder estruturar o meu trabalho. Todos eles voltados para a saúde da microbiota, né, alguns deles relacionando a microbiota e a atividade física, tanto em pacientes saudáveis, crianças e indivíduo normal, né? Eu tentei pegar os 3. Primeiro primeiro em indivíduos normais, segundo em indivíduos com diabetes, T2D, e o terceiro em jovens adolescentes, né? Esses foram os 3.
Eu também usei alguns livros, eu estou consultando, também usei alguns livros, né, como Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar, do D'Angelo, Princípios da Anatomia e Fisiologia, Anatomia e Fisiologia da Marie, Anatomia Humana, Martini, Necker, o Atlas, né, e outros Atlas também, um pouco mais simples. Conclusão. A anatomia do sistema digestório é crucial para relevar interações entre microbiotas, diabese e obesidade. O exercício físico se destaca como uma estratégia segura e eficaz para reestruturar o equilíbrio intestinal e melhorar a saúde metabólica, ressaltando a importância de integrar conhecimento anatômico e práticas de atividade física na prevenção e tratamentos metabólicos. Eu quero fazer um resumo bem rápido, então, sobre a minha apresentação, sobre a minha aula, né? Então, eu falei um pouquinho sobre as estruturas do sistema digestório, falei um pouquinho sobre a função de cada um, né? E eu quis falar um pouquinho da microbiota, né? E sua relação com a atividade física. Então, eu queria elencar que a microbiota ela é muito importante para a saúde do sistema digestivo, tá? Manter o nível bacteriano diverso ali no intestino é muito importante para essa estrutura, para esse organismo, né? E atividade física diária, alimentação, o uso consciente de antibióticos, né, vai favorecer aí essa estrutura, né, e vai ajudar a sua vida, vai diminuir o processo inflamatório, vai aumentar a sua absorção, tá? Lembrando que a saúde intestinal é uma saúde muito importante, é um órgão crucial para o nosso corpo, um dos principais, na minha opinião, né? Então, ele vai dizer muito sobre você e sobre o que você tem para oferecer corporalmente, né? Então, é muito importante que a gente olhe para essa estrutura, né? Para esse sistema, na verdade, com muito carinho, muito cuidado, né? Muita atenção também. Essa foi minha apresentação. Espero que a professora tenha gostado. Esse provavelmente é o meu último ano. A professora sabe que eu já tentei algumas vezes, né? Passar. E queria agradecer só. Só agradecer pela aula, pelos ensinamentos. Tenho certeza que a sua matéria foi muito importante, uma das mais importantes da graduação, né? E eu vou carregar para a vida. Muito obrigado, espero que tenha gostado. Muito obrigado, professor.